Agora deu pra perceber que não foi uma simples troca de olhares. A estátua disparou algum tipo de laser e muitos deles morreram, né? Porque ninguém ali tem nível suficiente pra enfrentar essas estátuas. A Jory, ela fica paralisada de medo. Aquele senhor, que é o líder, ele perde o braço. E o Sun Jin-woo, gente, eu acho que ele tá perdido. Muito provavelmente vai ser um massacre. E aí corta, né? Mostra a irmã do protagonista, ela na escola. E aí, se você percebeu, a menina de capuz que ela estava sendo selecionada para ser uma caçadora é colega dela. E aí volta pra dungeon e um deles fala: eu confio na minha velocidade. E ele tenta correr pra porta. E gente, só sobra o pé dele. Mas o Jin-woo, porque ele manteve a calma, ele percebe que a sala tem mandamentos. E qual que é o primeiro mandamento? Venerar a Deus. Então ele pensa: como que a gente vai fazer isso? Vamos nos curvar, né? Os japoneses eles já têm isso dentro deles culturalmente e é certo, eles cumpriram o primeiro mandamento. Só que aí o que acontece? A estátua sorri e ela levanta. E a gente, meu Deus, e agora? Todos entram em pânico de novo, menos o Jin-woo. E ele fala: calma, vamos seguir os mandamentos. Qual que é o segundo? Louvar a Deus. E aí um deles tenta, né, meio que fazer uma reza, só que não é o Deus que ele tá pensando e ele é esmagado. Aí o Jin-woo, ele percebe que tem estátuas com instrumentos. E ele fala: gente, louvar a Deus é isso, né? Então vão pras estátuas que não tem armas. Aí eles vão se posicionando, vai dando certo. Aí o que que ele faz? Ele pega a Jory, porque ela tava paralisada de medo, e chega pra uma estátua e fala: olha, é aqui, só que não funciona porque eles estão em 2, só pode um de cada vez. Então ele deixa a Jory e ele sai correndo. Só que quando ele sai correndo na direção de uma estátua, ele erra, e nisso que ele erra, ele perde aí uma perna dele. E aí todo mundo pensando que ele vai morrer, mas ele não desiste, ele vai rastejando, e ele consegue, ele encontra uma estátua e fica na direção dela, e ele é salvo no final. Quando o mandamento é concluído, a Jory tenta correr pro Jin-woo pra tentar salvar a perna, o pé dele, né, que ele perdeu. Só que ela usou toda a energia e não dá muito certo. E aí começa aquela confusão. Só que, gente, ainda falta mandamentos, né? Não é hora de discutir. Só que fica aquele burburinho: a culpa é sua, a gente não devia ter entrado nessa segunda dungeon, porque tá todo mundo cagado de medo que vai morrer. E aí surge um altar. E qual que é o terceiro mandamento? Prove sua fé em Deus, né? E aí as pessoas pensam: putz, pra que serve um altar? O altar serve pra sacrifício. E aí, por conta de toda aquela discussão, quem é que vai até lá? O que perdeu o braço. Só que chegando lá, simplesmente aparece uma chama vermelha. E aí ele assim: tá, e agora? O que acontece, né? Aí o Jin-woo, ele fica meio confuso. A gente não precisava de um sacrifício? Por que só apareceu uma chama? Aí ele pede para os outros carregarem ele, né? Porque ele não consegue se levantar sozinho. E aí, quando os 3 entram no altar, né? Naquele círculo, surge mais 3 chamas. E aí o Jin-woo pensa: a gente não precisa de um sacrifício. A gente precisa estar todos aqui, porque cada chama corresponde a cada um de nós. E aí, quando completa o círculo, também aparecem umas chamas azuis. E aí, quando a primeira chama azul se apaga, as estátuas começam a se mover. De novo, pânico. E lembra daquela brincadeira infantil que enquanto você tá olhando o colega, ninguém pode se mover? Pois é, só que é muita pressão, gente. E uma das mulheres, ela sai correndo e ela consegue fugir pela porta. E aí, no meio desse desespero, corta pra cena da irmã do principal, né? Que ela foi visitar a mãe no hospital. E aí a gente vê a família dele, né? A gente pensa: putz, ele vai morrer, tá mostrando a família logo agora. Aí corta pra dungeon de novo. E o que acontece quando a moça foge? Uma das chamas vermelhas se apaga. E aí o que acontece? Outro tenta fugir. E aí o Jin-woo fala: parem, porque se mais alguém fugir, nós vamos ter pontos cegos e aí não vai dar certo. O Jin-woo, ele explica que o que acontece? Quando todas as chamas azuis se apagarem, eles vão poder sair, porque é justamente esse o objetivo, provar a fé em Deus. Só que eles falam: tá, mas você não tá pensando no seguinte: e se a gente morrer, se a gente ficar aqui? Só que ninguém quer ficar para saber o resultado final, porque da mesma forma que eles podem ser salvos, eles podem se tornar sacrifícios, né? E todos eles têm família. E aí eles pedem perdão, mas um a um vai saindo, infelizmente. Aí só sobra o líder, a Jory e o Sun Jin-woo. E aí o Sun Jin-woo fala o seguinte: olha, eu não vou conseguir correr pela minha condição. E a Jory, ela perdeu a força nas pernas. Então faz o seguinte: pega ela, leva e eu fico aqui. Vocês me sacrificam, mas pelo menos vocês sobrevivem. E é o que acontece.
o Sun Jin-woo, ele fica sozinho, né? Ele é deixado pelos outros. E aí ele tenta até manter a pose dele por um momento, mas as espadas começam a dilacerar ele. E nisso começa aquela raiva surgir dentro dele. Por quê? Porque ele não é diferente de nenhum outro que escapou. Ele também tem família, ele também tem propósito. Por que que ele é que tem que se sacrificar? E nisso, no último momento, quando a gente pensa agora que ele vai morrer, porque vai ter o golpe final, aparece uma tela. E aí surge escrito na tela: missão secreta, coragem dos fracos. O seu coração vai parar em 0,02 segundos se você não aceitar. Você aceita? E é óbvio que ele aceita, e aí acaba o segundo episódio. Se você já assistiu Solo Leveling, o que você acha? É um anime que vale a pena pra quem tá começando? Eu acho que o final do episódio 2 deixou um gancho bom, né? Porque a gente não sabe o que é aquela tela, né? Mas muito provavelmente, né? Como o título do anime é Solo Leveling, é alguma ferramenta pra que ele upe de nível e consiga aí ir vencendo e enfrentando os obstáculos, porque até então ele só tava levando uma surra. Eu gostei tanto do anime, né, que eu resolvi comprar o mangá, só que eu comprei a versão Kindle, a versão digital, por isso que eu não tô mostrando o mangá aqui pra vocês, mas tá sensacional, eu realmente recomendo. Não deixe de comentar aqui embaixo se você tá gostando de Solo Leveling também, se tem mais algum anime da temporada que eu não comentei aqui, mas que você gosta, por favor, deixe uma recomendação. E se você chegou até aqui, não esquece do like, confere se está inscrito no canal e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Bye!